nacional. Mas do jeito que a coisa anda, essa rivalidade Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, entre as torcidas, entre os times e tudo mais, acho que ela nunca teve tão forte, né? Tão plena como está agora. Eu acho que as rivalidades nacionais, por conta do torneio de pontos corridos, vão se tornar maiores que as rivalidades estaduais com o tempo, e isso é um processo que está acontecendo. Hoje, para mim, quando a gente fala de jogo, futebol jogado, é o jogo que mais mobiliza as torcidas. É óbvio que você pega um Grenal, tem uma coisa ali diferente, muito pessoal, os dois times competitivos. Você pega um Atlético e Cruzeiro, que a gente falava agora há pouco, tem uma coisa que vem da história muito longa de rivalidades. Mas quando a gente fala de rivalidade interestadual, e essas, tenho certeza, daqui a 20, 30 anos serão maiores do que são as rivalidades estaduais, porque o futebol tem mudado e a mudança não é do dia para a noite. Essa é a principal de todas. Até porque ela é uma rivalidade que o próprio torcedor de outros países deve olhar de uma maneira especial quando ele vê a distância do futebol brasileiro. São os dois últimos campeões da Copa Libertadores da América, né? São os times que ganharam os últimos 3 campeonatos brasileiros. São times favoritos em tudo que disputam. Os times que brigam pelos principais jogadores. O Atlético entrou nessa disputa no mercado de contratações há algum tempo. Então essa rivalidade extrapola qualquer outra que existe hoje em dia. E não poderia ser diferente. Acho que cada jogo entre esses times vai ser muito especial na temporada. Fazer uma provocação aqui, Gian. O Birner falou em algumas décadas para que as rivalidades nacionais superem as rivalidades estaduais, né, tão fortes e tão... Liverpool United, Liverpool e Everton. Nada com o tempo, meu. Mas lá é desse tamanhozinho o país, né? Aqui é um continente. A pergunta que eu quero fazer, a pergunta provocação para você é a seguinte. Talvez no Rio de Janeiro esse prazo seja menor? Claro. É evidente. Eu acho que o convívio com as pessoas reforça muito a rivalidade. Isso é indiscutível. Então você ir para a escola e ser zoado pelo amiguinho que torce para o outro time da sua cidade que ganhou de você, evidentemente reforça a rivalidade. Você ir para o trabalho e o cara tirar o sarro, deixar um jornal ou um site aberto com a manchete da goleada, reforça a rivalidade também, né? No bar o cara te enchendo o saco, o vizinho gritando chupa, né? Depois de um gol. Tudo isso, reforça a rivalidade. Imaginei que Geode fosse falar uma palavra dessa. Tudo isso reforça a rivalidade. Nem no ar nem fora do ar. É indiscutível. É indiscutível. Só que você precisa ter a possibilidade de tirar o sarro do seu rival para que o rival fique incomodado com você. E o que tem acontecido no Rio de Janeiro já há alguns bons anos é que ninguém consegue tirar sarro do Flamengo, né? No máximo vai tirar sarro do Flamengo porque o Flamengo perdeu de um time de outro estado, porque perdeu do São Paulo, porque perdeu o título para o Palmeiras, porque perdeu de outro estado, mas não no dia a dia. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, sim, no Rio de Janeiro esse processo vai ser mais rápido, porque em São Paulo isso acontece o tempo todo. E nós temos os campeonatos estaduais. Essa é uma diferença também muito grande em relação aos países europeus. Ou seja, por mais que a gente ache pouco importante, troféu de gelo, taça de gelo, como diz o Birner e tudo mais, não tem jeito. Basta olhar para Corinthians e Palmeiras aqui nos últimos anos. A hora que você tem a final entre Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista, decidida no pênalti, a interferência externa ou interna, essas coisas, isso aí, cara, alimenta a rivalidade. E isso ainda acontece em São Paulo, né? Com o Corinthians em relação ao Palmeiras, com o São Paulo em relação ao Palmeiras, com o São Paulo em relação ao Corinthians, mas para falar desta rivalidade Flamengo e Palmeiras, evidentemente o Palmeiras tem os seus rivais estaduais muito mais fortes e ainda existentes desportivamente. O Flamengo tem os seus rivais históricos, e é claro que a rivalidade existe, mas esportivamente já não há rivalidade faz uns bons anos. Ô Paulo Andrade, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos anos, a alegria, isso é um fato, né, que a gente pode constatar com tranquilidade, a alegria de vascaínos, botafoguenses e tricolores é quando o Flamengo perde. E aí a rivalidade, ela aparece, exatamente porque esses torcedores vêm e acabam zoando o torcedor do Flamengo, porque o Flamengo foi derrotado em determinada situação. Resumindo, torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo hoje torcem muito para o Palmeiras.
Mas a rivalidade ela modificou um pouquinho, porque hoje ela se dá muito também pelas redes sociais, né? Assim, os valentões virtuais, os haters. Então, assim, eles se estapeiam lá nas redes sociais educadamente, como a gente conhece. Sim. Hoje ainda mais, né, Calçade? Sem estádio. Sem estádio, sem estádio. Então, sabe, aquele ambiente ali que a gente entendia que era favorável para a rivalidade, né, que fazia crescer, hoje é na hora, é instantâneo, né? Então também cria um pouco. Agora, é possível que a gente acabe trocando, eu acho esse um tema bom, que a gente acabe trocando no futuro, vendo essa troca, né, assistindo, que é a troca das rivalidades, algumas rivalidades locais, regionais, por rivalidades um pouco mais distantes, porque elas começam assim, você começa a ver rivais como Vasco e Botafogo. Não dá nem para onde eles se encontram com o Flamengo no estadual. Eu acho muito pouco. Eventualmente, dependendo do ano, numa Copa do Brasil. Então, você perde um pouco dessa rivalidade. Você tem que estar na mesma divisão. Você tem que estar ali, cara. Você tem que criar uma resistência ao teu rival. Se você sumiu do mapa, aí você tem que, como disse o João, você tem que buscar outros meios, né? Você começa a engrossar a rivalidade alheia. Está acontecendo isso também. E o Fluminense, Calçade, em cima disso que você está falando, o Fluminense ele já está numa situação bem diferente de Vasco e Botafogo, né? Porque o Fluminense ele se manteve na primeira divisão e o Fluminense estará na Libertadores da América. Ou seja, o Fluminense ainda está conseguindo transitar no mesmo terreno que o Flamengo, embora as condições de competir sejam completamente diferentes. Então, para o torcedor do Fluminense, isso é menos sofrido. Agora, para vascaínos e botafoguenses, realmente é uma situação muito distante. Ô Paulo, só uma coisa, essa rivalidade vai pegar fogo em 2021. Eu não afirmaria isso, que esse vai ser o maior ano da rivalidade entre eles. Primeiro porque, de fato, essa rivalidade já vem de um bom tempo, como disse o João, né? Desde o título brasileiro ali do Palmeiras com o Cuca, que essa rivalidade se acirrou. E eu acho que nesse ano, nessa temporada, a gente tem tudo para ter outros times entrando com muita força nessa briga, né? Falamos do Galo, que não se acertou ainda, mas tem um elenco muito forte. O São Paulo, de quem a gente vai falar daqui a pouco. O próprio Grêmio, né, que ainda ameaça fazer contratações. Então, pelo menos na teoria, eu acho que esse é um ano